Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo virtual, exposições itinerantes e um livro. Amante das artes, Caterine Beltrão pediu doação de obras para os participantes do catálogo e encarou um segundo desafio, um museu cheio de arte e tecnologia. Enquanto não formaliza o espaço físico, ela leva as obras em exposições itinerantes. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho de Caterine Beltrão. Ela é autora, lançou recentemente um livro. O livro se chama Arte na Rede, do virtual ao real, a trajetória de um sonho. E o programa de hoje a gente vai falar muito sobre a mistura entre arte e tecnologia. Caterine, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu estou muito contente de estar aqui, tá, Gabriela? Então vamos começar falando sobre esse projeto, né? Explica pra gente o que é esse projeto. Pois é, ele tem uma história que já tem 17 anos, ele começou em 2000. E começou em Nova Friburgo, que é uma região serrana, né, do Rio de Janeiro. E eu sou, né, da área tecnológica, sou formada em engenharia, tenho mestrado em informática. E aí eu dou aula, né, lá, dava aula e continuo dando, lá na Estácio de Nova Friburgo. Eu sugeri, como coordenadora lá dos projetos finais, sugeri essa ideia de criar um site. E olha que no ano 2000 não era a internet de hoje, era algo inovador, sobretudo em meios acadêmicos, né, como trabalho de final de curso, um site que catalogasse obras de arte via internet. Os alunos fizeram esse site e a coisa foi assim tão bacana, né, na época, que acabou esse projeto Arte na Rede, que já estava com esse nome, entrou numa incubadora da UESC, que tem lá em Friburgo também, e ficamos 5 anos nessa incubadora, melhorando, né, atualizando esse início, né, esse embrião que tinha começado lá como um projeto de final de curso. Aí, tudo muito bem, né? Mas acontece que 2 anos depois da gente estar lá, na incubadora, eu lancei uma ideia, que era, por que não fazer, a partir do site, realmente um museu real? Porque até então havia, né, estava se formando um museu virtual. Completamente na internet. Completamente na internet, autores, enfim, pintores, artistas, catalogando obras, que podiam ser pinturas, podiam ser esculturas, enfim, catalogando suas obras via internet, mas por que não fazer também um real da seguinte forma: quem quisesse, não era obrigatório, quem quisesse, o artista podia doar uma obra ou mais para começar a montar um acervo, né, um acervo real, e, consequentemente, depois esse acervo seria transformado, né, seria colocado em um museu real. Eu imaginei, né, quando eu pensei na ideia, eu disse, bom, o pessoal que vai aderir a isso é um pessoal que me conhece, mais, né, da região e tal. Só que o que aconteceu, né, a internet é algo assim imprevisível, ainda mais naquela época, da amplitude, né, que a coisa foi tomando. Começaram a chover obras do Brasil inteiro, né, porque havia artistas do Brasil inteiro no site. E aí começou a chover e de vários estados do Brasil e de fora do Brasil também, né? E nós, então é interessante, porque as histórias, né, que apareciam, que aconteciam, né, até chegar a mim, né, na incubadora, né, na época, eram bastante interessantes. Eu posso até, se você permitir, né, claro, eu posso colocar uma que é de um artista argentino, o Marcelux. Ele estava fazendo uma exposição na Galeria Sorro, lá de Nova York, e aí ele resolveu doar 4 obras. Tudo bem. Então, essas obras chegaram em caixotes de madeira, né, como tem que ser, assim, num transporte internacional, e aí chegaram, mas eu não tinha dinheiro para pagar o frete, né? Esse frete era, na época, mais de R$1.000, e realmente, né, incubadora e tal, a gente não tem. Se a gente está numa incubadora, é exatamente porque a gente precisa de apoio financeiro, apoio jurídico, enfim, apoio para poder, né, começar lá como empresa. Aí
Eu consegui falar com ele, não havia celular, né, na época não, mas já havia internet, já havia e-mail, e então eu consegui falar com ele e ele prontamente disse, não tem problema, eu pago daqui. Então, são coisas assim, né, que a gente vai acumulando, né, na medida que as obras foram chegando, e são histórias assim, interessantes, né, cada uma com a que e aí a coisa foi indo, eu tentei, nesse tempo, um espaço, né, porque uma coisa é o acervo, que aos poucos, né, a coisa está crescendo, e outra coisa é o espaço, o lugar, que não se resume somente a uma ou duas salas, que seria o caso de uma exposição itinerante, como está sendo feito, mas um lugar permanente. Um museu de fato. Um museu de fato, e um museu que tivesse envolvido, com certeza, com tecnologia, porque qualquer museu, hoje em dia, a gente sabe que precisa de toda uma instrumentação tecnológica, uma interatividade com o público. Agora, imagine um museu que começou assim, quer dizer, começou com tecnologia mais ainda, então tem que apresentar bastante possibilidade, enfim, né, de acesso às pessoas, de interação, e coisas que sejam bacanas, sobretudo para jovens também, que dominam, né, essa arte cada vez mais, e para trazer também a jovem para museu, né, que não seja só obras expostas e acabou, né? Mas até agora isso não aconteceu, esse espaço, embora, né, Friburgo, porque os governos vão se sucedendo, então tem uns que são mais né, aliados, digamos, à arte, outros não. Mas aí, por outro lado, também, por que não que seja fora de Friburgo? Tudo começou em Friburgo, claro, mas só para dar uma ideia, que eu vou falar mais do livro, imagino, né? Mas no livro existem a maior quantidade de artistas que estão no livro são do Espírito Santo. Caterine, só para eu me localizar, sim, sim. Você falou do projeto que começou na internet, no site, nesse projeto ainda do Museu Físico. Em que momento entrou a ideia e o projeto de lançar o livro? Pois aí é recente, né? É recente porque eu não imaginava escrever um livro acerca, ou pelo menos não, sei lá, talvez um dia, com certeza, isso ia acontecer. E esse dia chegou no ano passado, quando um professor, né, amigo meu, da Estácio também, ele me falou, ele conhecendo o projeto, né, o projeto Arte na Rede, desde o início, ele não conheceu desde o início, mas a partir do momento que ele conheceu, ele disse, gente, você tem que escrever isso. Né? Você tem que registrar todas essas histórias, a própria saga, porque virou uma saga, né? Dessa história desde o início, como é que começou, enfim, você tem que escrever. E aí eu disse, meu Deus, mas eu nunca escrevi um livro, né? Eu escrevo artigos, né? Que eu tenho blog também, de arte e tal, mas eu nunca, uma coisa é escrever um artigo, escrever um post, outra coisa é escrever um livro. Aí eu disse, não, mas eu nunca escrevi livro. Ele falou, eu vou te ajudar nisso, assim, no sentido de estruturar, mostrar, né, a estruturação de um livro e tal, e ele me ajudou, né? O professor Roberto Vieira, né, eu sempre falo, porque realmente sem ele, eu acho que esse livro ia demorar muito, né, para acontecer, e aconteceu. Consegui, porque já estava tudo na minha cabeça, não demorou tanto, né, foi um ano mais ou menos, de trabalho de reunir os dados que eu tinha, né, e que muitos deles na internet, né, para recuperar e tal, mas estava tudo ali, né, não tinha nada assim de estratosférico, nem de eu imaginar nada, porque foi só um relato daquilo que aconteceu de fato e que continua acontecendo, né, e isso aí realmente é a primeira edição, porque vários, está interessante, né, porque vários artistas que nem pertencem ainda, né, nem catalogaram obras no site, eles estão loucos, né, para estar no livro. E aí é claro que eu falei, olha, nessa edição você não vai mais estar, né, enquanto estava sendo na gráfica e tal, né, impresso, mas na próxima, se você catalogar e se você doar uma obra, você vai estar. Então é muito gostoso, né, de ver a trajetória, né, de um projeto que começou trajetória de um sonho. Então é aquela coisa de unir depois, né, a gente fala mais, mas de unir duas paixões. A tecnologia começou assim,
e a arte, né? Foi aplicada a arte, mas que está começando a ficar mais arte ainda agora, fisicamente falando. Ô, Caterine, no site, né, o projeto do site, ele permanece? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona esse processo de catalogação. Por exemplo, o artista que estiver, né, assistindo o nosso programa e que está conhecendo agora esse trabalho, o que ele deve fazer para usar essa ferramenta? Isso, porque é o primeiro passo, digamos, né? Porque não adianta doar uma obra sem estar lá, né? Assim, quer dizer, que as duas coisas funcionam em conjunto. O site ele é o artenarede.com.br e você tem, né, algumas ferramentas. A primeira, né, é se cadastrar como pessoa, muito simples, como qualquer site tem, né, de cadastro, nome, endereço básico. E a partir do cadastro, aí você tendo cadastrado você, ou seja, o artista, aí você cataloga obras, que pode ser de 1 a 1000. Tá? Não tem final disso, né? Não tem limite. E aí você vai catalogando obra a obra. Aí o que é catalogar, mas só que vai passar pela curadoria, né? Porque não é qualquer coisa, envolve imagem e às vezes eu realmente breco, né? Quando que existe, por exemplo, uma diferença muito grande, mas aí é assunto para outra matéria, entre pornografia e entre erotismo, por exemplo, né? Então, não é qualquer coisa que entra. Né? E que então, é um tema que está super em alta na moda, no momento, enfim, na né? moda sempre teve, né? Mas algo, ele veio à discussão, exatamente. né? Então isso para quem é da arte, né, sabe diferenciar. Quem não é, já fica um pouco mais difícil. E né, Michelangelo e tudo não é pornografia, né? Bom, mas enfim, isso é outro assunto. Então passa realmente, não é automática essa catalogação, né? Vem a catalogação, vem toda a ficha técnica da obra, a dimensão dela, qual é o suporte, né? Como é que é feita, enfim, a data, né? Enfim, tem toda uma série de campos para preencher, e alguma observação, né? Se essa obra ela foi feita em tais circunstâncias ou não, enfim. E manda a imagem, e a imagem eu valido ou não. Tá? A partir daí ela está lá, já está entrado, né? A imagem com a ficha, né, da obra, e a partir dessa imagem existem outras ferramentas, né, que estão lá no site, que é desde cartão virtual, né, que você pode, já existe, aí é só você acoplar essa imagem, mas já está pronto, né? E existe convites de aniversário, que é mais para criança, no caso, enfim, várias formas, existem jogos feitos, né, como o jogo da memória, né, jogo da memória, que todo mundo sabe, mas aí é com a imagem da obra. Existe o quebra-cabeças, né, em níveis diferentes de dificuldade. Tem que entrar para ver a quantidade, né? São, ao todo, se não me engano, são 23 ferramentas diferentes que a gente chama, né? E você tem ideia, ou pelo menos um número aproximado, de quantos artistas catalogados, quantas obras catalogadas? Catalogaram obras, está em 4.600 alguma coisa, né? E, porque isso muda, vai mudando. O tempo inteiro, né? Vai mudando e tem 130 e alguma coisa artistas. Alguns doaram, né, 30, porque não são todos os artistas que doam, que dá para entender perfeitamente, mas alguns doaram mais de uma obra, né, desses que doaram, e de vários estados, não todos os estados brasileiros, mas de vários estados. O estado que mais está contribuindo é Espírito Santo. E tendo à frente, eu fico muito feliz, porque é uma pessoa maravilhosa, que é a Ângela Gomes, né, de Arte na IF. Caterine, eu vou querer falar um pouquinho mais disso, mas depois do nosso intervalo, tá bom? Pois não. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a nossa conversa está cheia de arte misturada com tecnologia. Estamos conhecendo um pouco do projeto da Caterine Beltrão. Caterine, já conversamos um pouco sobre o Arte na Rede, né, sobre o site, também sobre o seu projeto aí ainda em andamento do espaço físico, do museu físico, que, né,
tá caminhando, vamos dizer assim. Tá caminhando. Falamos também sobre as exposições itinerantes, inclusive a Assembleia Legislativa sediou uma dessas exposições. E você comentou, e claro que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, você comentou que os artistas capixabas, eles têm uma participação muito grande nesse seu projeto. Você já conhecia, assim, a variedade de artistas capixabas? Como é que foi isso? Foi uma surpresa para você? Foi uma surpresa e cada vez maior agora que eu estou estreitando os laços, né? Duas pessoas dessas que eu não conhecia, né? Dois artistas, uma que é a Ângela Gomes, que agora eu estou me aproximando bastante dela, e a outra foi Débora Gestas, que também é capixaba. Que são duas, assim, logo no início do projeto, elas doaram obras para o museu, acreditando, né, na ideia, e elas então foram trazendo outros, né, outros amigos, enfim, como Betinha, a Herminda Breda, enfim, tem vários artistas que estão no livro, e que doaram obras, né, para o museu. Inclusive, a Débora, ela veio até Friburgo, na época, né, em 2005, se não me engano, para conhecer o local. Teve um artista, o Guilherme Merson, também, esse daí veio, e existe lá uma montanha chamada Cão Sentado, que é, enfim, a característica, né, do lugar, e ele foi até essa montanha, ele pintou a obra, foi lá com uma tela, ele pintou a obra e depois doou como segunda obra a doar, porque ele já tinha doado. Ou seja, então são essas histórias, né, estão todas no livro, que são contadas. Então, e realmente eu fiquei surpresa pela quantidade, já que eu não conhecia ninguém, né, do Espírito Santo, e realmente houve uma quantidade grande a ponto, né, para essa primeira edição ser o contingente maior de artistas de Estado do Espírito Santo que está aí, né, barrou Rio de Janeiro, né, barrou São Paulo, enfim. Bem interessante isso. Que bom. Bem interessante. Fico feliz, porque e é importante a gente falar isso também, né? Aqui no programa, por exemplo, o programa Dedo de Prosa, ele é muito voltado para a literatura e a gente tem uma quantidade enorme também de escritores. Que maravilha, né? E é importante a gente divulgar, né? A gente mostrar, acho que o seu trabalho, ele está muito nesse sentido também, porque né? aí ele já liga, né, a escrita, digamos, a literatura com a arte, que a literatura é uma arte também, né? E eu acho bastante interessante, né, que eu até pude fazer parte disso, estou podendo, né, que é o primeiro livro, eu não tinha essa parte de literatura, mas ligada à arte, né, aplicada à arte. Né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação com a arte, porque você é formada em engenharia. Sim. E eu acho que o senso comum, né, parece que as coisas não combinam muito. Que não conhecem, ou não é possível que não conheçam, é o Leonardo da Vinci, né? Então, se a pessoa conhece um pouco sobre a vida dele, bom, está certo que a gente está falando de um gênio, talvez o maior, né? Para muitos eu até considero realmente o maior da humanidade, porque ele juntou tudo. Né? Ele foi, na época dele, ele juntou a arte que hoje em dia a Mona Lisa é a mais fotografada, a mais famosa, arte, né? Enfim, pintura do mundo, né? Mas ele não fez só Mona Lisa, né? Então ele realmente atuou em várias áreas, ele era um cientista, ele escreveu coisas assim sobre coisas da tecnologia que a gente está começando a usar hoje. Isso é impressionante com relação a carros, enfim. Então, então dizer que essas coisas são separadas realmente é porque é desconhecimento, né? Aí você me perguntou, né, a minha específica, a sua relação. Né, a minha relação. Então, a minha relação, a minha formação é tecnológica, eu sou formada em engenharia e mestrado em informática. Só que a minha criação é artística. Da seguinte forma, eu fui criada pela minha avó, Edith Blin, né? Blin em francês. E ela era artista, ela já morreu, claro, ela era artista, ela era pintora. Então, ela me contava, né, que desde os 4 anos eu já sabia distinguir, nos livros, sem ler, né, nada, eu sabia distinguir
obras de grandes artistas, né? Do Monet, do Van Gogh, do Picasso. Então, é claro que para um adulto isso é fácil, ou pretende, né, ser um pouco mais fácil. Mas uma criança também aprende muito rápido, né? E eu sabia distinguir. Então, aquilo foi se apoderando de mim, eu vi ela pintar, né? E ela, uma coisa interessante, que vai ser o projeto do meu segundo livro, eu tenho 148 retratos. Tá? Isso é uma coisa completamente inusitada durante 30 anos de vida, que ela faleceu quando eu tinha 32 anos, e aí isso é impressionante, né? 148 retratos, do 0 aos 32, de uma só pessoa, né? No caso eu como modelo, ela teve vários modelos também, mas então é bacana, eu acho que isso aí também vai ser uma coisa bem bonita, né, quando sair. Mas então é isso, ou seja, a formação é tecnológica, a criação é artística. Eu tinha que juntar essas duas áreas. Arte na rede é a fusão. Né? Caterina, eu vou te fazer uma pergunta agora, e eu acho que eu espero assim, menos uma resposta e mais uma reflexão para a gente deixar, né, para a gente fazer aqui e deixar também para o pessoal de casa. Qual lugar você vê a arte ocupando hoje, né? Hoje que a gente tem tantas polêmicas, né, em volta de exposições, que lugar você acha que ela está ocupando? Olha, que ela está ocupando eu não sei, né? Porque agora eu sei o que ela deveria ocupar, né? É o seguinte, para mim a arte é o caminho da felicidade, tá? Então, isso não quer dizer que não existam outros caminhos, mas com certeza, né? Quando você está com a arte na veia, né, você está muito perto, né, de ser feliz, porque ela te engrandece, né, ela te enobrece, ela faz com que você comece a acreditar, comece a se relacionar, né, de uma forma bacana, que deveria acontecer, né? E eu vejo com os artistas, eu vejo isso com relação às amizades, né? Quando eu estou só no meio, né, assim, meio estéreo, eu digo estéreo porque é aquela coisa do lugar comum, do pessoal da tecnologia ou somente da engenharia, quando eles acreditam que eles são o suprassumo e tal, e aí já torcem o nariz para o pessoal que não é da área, e muito mais os artistas. Então, eu acho isso muito triste, quando a pessoa não percebe que tem que unir. E a arte realmente é aquele elo, aquela coisa que vai unindo e está ligado ao estético, né, no caso das artes visuais também. Então, é muito bonito. Mas isso independe, né? Pode ser dança, pode ser música, que eu também tenho relação, já fiz dança, já fiz música. Então, é algo assim que tem que haver na mente, no fazer, né, de cada um dentro da sua área. Pode até ser outra, mas que tenha a arte junto. Então, é isso que eu penso. E eu vejo que a arte, ela torna a gente mais sensível. E no mundo de hoje, a gente está precisando muito de sensibilidade, né, Caterina? Com certeza. E fica mais bonito. Então, a coisa da felicidade é isso, né? Você se sente bem, você se sente participando, né, de uma coisa maior. É isso. Com relação ao público, né? Você que tem essa experiência, né, de exposição e esse contato com artistas, falta um pouco de educação do público para utilizar, interpretar esses espaços, ou um pouco de incentivo, tudo, ou um pouco de vontade mesmo? Tudo, tem que partir de todas as áreas, enfim, de todos os lados. Né? Você não pode culpar o governo, não pode culpar os pais, não, porque é todo mundo, né? Então, eu tive a sorte, né, de ter sido encaminhada, mas eu também podia não usar isso da melhor forma possível, né? Então, tem que haver, no que eu posso fazer, eu tenho tentado mostrar que esse é o caminho, né? Mas eu também tenho dificuldades em, né, o próprio fato de não estar com o museu ainda acontecendo, é porque não encontrei ainda o caminho certo disso acontecer. Mas eu estou procurando e vai acontecer. E aí é que vem a minha determinação também de querer que aconteça. Não? Então, com relação à sua pergunta, é aquela coisa, são os pais, é o governo, né? É todo mundo e a pessoa querer também, né? Cada um querer chegar, enfim, através desse caminho, aonde ele quer.
né? Experimentar, né? Experimentar. E, enfim, quem consegue isso, eu acho que tá com meia vida ganha. Pronto. Caterina, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, adorei o nosso bate-papo. Eu também. Queria pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa ou repetir o site, né, para quem, enfim, quem quiser conhecer mais ou conversar com você ou trocar alguma informação, como é que o pessoal pode fazer? É o seguinte, bom, primeiro eu tenho Face, né, tem que falar, porque todo mundo tem fácil. Isso aí, né? Então, pode ser o Caterine Beltrão mesmo, só existe uma, por incrível que pareça, só existe uma. E é facilmente encontrável e eu estou atualizando isso todo dia, às vezes, várias vezes por dia, muitas coisas acontecendo. Então, isso é uma forma facílima de me encontrar, talvez a mais fácil. O site, o artenarede.com.br, se colocar /blog, tá? Aí vão ver toda semana eu estou com um post diferente, eu já estou com quase 260 posts, falando sobre arte, né? Então é coisa assim, muita coisa diferente, interessante, enfim, né? E é diferente mesmo, né? Não são críticas de um determinado, né, que a gente encontra nos jornais e tal. Não, é sobre, por exemplo, falar das estrelas solares de Van Gogh, por exemplo, né? Ou então, sei lá, falar sobre o vento, né? Aí um monte de obras do vento, né? Mostrando o vento. Então, são coisas que normalmente não se pensa, ou se pensa, pensa diferente, enfim, é algo a mais, ponto. Então, artenarede.com.br para o site que fala, né? Aquele primeiro site, o /blog é sobre os posts mais atuais. E o Caterine, só Caterine, @ né, artenarede.com, aí não tem o BR, que é o e-mail, tá? Então, é isso. Mas o Face é mais rápido. Muito obrigada, Caterina. Te desejo muita sorte aí na sua caminhada. Muito obrigada. E eu estou extremamente feliz, não esperava, de estar aqui fazendo essa entrevista. Tá ótimo, obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.